Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é sistemas lineares. Antes da gente falar sobre equações lineares, vamos ver primeiro o que é uma equação linear, tá? Então, para isso, nós vamos prestar atenção nesses três tópicos aqui, as incógnitas, os coeficientes e o termo independente. Então, para esse primeiro exemplo, 5m³ igual a 10. Isso é uma equação que não é linear. Ela não é linear por causa desse 3 aqui. Eu tenho um expoente, uma incógnita, minha incógnita é minha variável. Então, nessa equação, a minha incógnita seria a letrinha m. E esse m está ao cubo, então ela é não linear, tá? O coeficiente dessa equação seria o número que está multiplicando a minha incógnita, que é o 5. E o termo independente é o termo que não depende da minha incógnita, que seria o 10 aqui, tá? Então, por causa desse 3, desse expoente 3, a minha equação não é linear. Então, vamos ver um próximo exemplo. x² menos 2y menos 9 igual a 0. Nesse caso, nós temos duas incógnitas, o x e o y. Tá? Também é uma equação que não é linear por causa desse x² aqui. Novamente, eu tenho esse expoente, que agora vale 2, e que não faz com que essa equação seja linear. Tá? O coeficiente aqui, quando não aparece nada, é um 1, que está multiplicando o x aqui escondido. O coeficiente dessa parte é menos 2, e o termo independente, que não depende de nenhuma incógnita, seria esse menos 9 aqui. Tá? Mais um exemplo. X mais y é igual a 2. Agora sim, essa é uma equação linear. Nós temos, nesse caso, duas incógnitas, então uma equação linear pode ter uma, duas, três, quatro, pode ter várias incógnitas, mas o importante é que elas venham aqui com o expoente 1, né? Ou pode omitir esse 1 e não vir escrito nenhum expoente. Tá? Os coeficientes, multiplicando o x eu tenho o número 1, multiplicando o y também tenho o número 1, e o termo independente seria esse termo aqui que está isolado, o número 2. Para essa equação linear, a solução 1, 1, esse par aqui é solução dessa equação. Por quê? Quando eu substituo os valores 1 para o x e 1 para o y, isso aqui é uma igualdade. 1 mais 1 é igual a 2. Então, o par 1, 1 é solução dessa equação. Tá? Usando o mesmo raciocínio, eu tenho outras soluções para essa equação. Por exemplo, 4 e menos 2. Se eu substituir o x igual a 4 e o y como menos 2, a gente vai ter 4 mais menos 2, que é de fato 2. Então, esse par aqui, 4 menos 2, também é uma solução. Tá? Agora, existem valores que, se eu substituir em x e em y, não vão ser igual a 2, igual esse exemplo, substituindo x igual a 10 e y igual a 0. E aí, esse par 10 e 0 não é uma solução dessa equação. Tranquilo até aqui, né? Então, vamos ver um último exemplo, que seria esse daqui, 3a mais b menos c igual a 8. Aqui também temos uma equação linear. Nesse caso, temos três incógnitas, a, b e c. Agora, como nós temos três incógnitas, não estamos mais falando de um par, estamos falando de uma terna, porque tem três valores aqui. E a terna 2, 4 e 1 é a solução da equação, porque se eu substituir o a como 2, o b como 4 e o c como 1, e fizer essa conta, realmente dá igual a 8, então essa equação é válida. Então, essa terna é uma solução dessa equação. A mesma coisa para essa outra terna aqui, se eu substituir o a como 0, o b como 6 e o c como menos 1, também vai dar 8 essa continha, então é uma terna que é solução para essa equação. E esse exemplo, a valendo 5, b menos 2 e c 3, não é solução da equação, porque essa conta seria diferente de 8, ok? Sabendo agora o que são equações lineares, vamos então para sistemas lineares. Então vamos lá, esse daqui é um exemplo de sistema linear. Tá? Então aqui nós temos um sistema linear, vai ser um conjunto de equações lineares. Então reparem que essa primeira equação é uma equação linear. Nós temos a incógnita x e y com expoente 1.
A segunda equação também é uma equação linear. E o conjunto das duas, nós temos um sistema linear, tá? Esse sistema, a gente pode dizer que um sistema é n por n, quando a gente usa essa denominação, a gente está indicando que o m é o número de equações lineares. Então, nesse caso, seriam duas equações. E o n é o número de incógnitas, que nesse caso também seria 2. A gente tem o x e o y. Então, para esse exemplo em específico, esse sistema linear é um sistema 2 por 2. Tá? Esse próximo exemplo, nós temos agora 3 equações lineares e 3 incógnitas, A, B e C. Então, esse aqui é um exemplo de um sistema linear 3 por 3. Um outro exemplo importante é esse daqui. Também temos 3 equações e 3 incógnitas. Então, esse é um sistema linear 3 por 3. Esse aqui é um sistema diferente porque aqui todos os termos independentes são zero. E quando isso acontece, quando todos os termos independentes de todas as equações de um sistema linear forem zero, a gente fala que esse é um sistema linear homogêneo, tá? Ele recebe um nome especial, sistema linear homogêneo. E um último exemplo aqui para vocês, tem um sistema linear com 2 equações e 3 incógnitas, A, B e C. Então, aqui nós temos um sistema linear 2 por 3, 2 equações e 3 incógnitas. Sabendo identificar os sistemas lineares, a gente pode, então, classificá-los, que é uma das partes mais importantes desse conteúdo. Então, vamos lá. Para classificar um sistema linear, a gente vai começar tendo um sistema linear, e aí ele pode ser dividido em duas partes principais. Ele pode ser possível ou impossível. O que isso quer dizer? Um sistema linear vai ser possível quando ele tem solução. Então, quando ele tem valores que eu posso substituir na minha incógnita que fazem aquela equação ser verdadeira. E ele vai ser impossível se ele não tiver solução. Então, não existe nenhum número dentro dos reais que faça aquela equação, algum número que eu possa encaixar na minha incógnita que faça aquela equação ser verdadeira. Então, ele não tem solução e aí a gente fala que ele é um sistema impossível. Se ele for um sistema possível, se ele tiver solução, tem ainda duas classificações diferentes, determinado e indeterminado. Se ele for um sistema possível determinado, é quando ele tem solução, mas ele tem uma solução única. Então, ele tem um único valor para as minhas incógnitas que fazem aquela equação ser verdadeira. E se ele for um sistema possível indeterminado, ele vai ter infinitas soluções. Ele tem várias soluções que podem se encaixar, então ele fica indeterminado, ok? Então, para siglas sistema impossível, a gente fala que o sistema é SI, tá? É só a abreviação de sistema impossível. Se for sistema possível determinado, SPD. E sistema possível indeterminado, SPI, tá? Então, são essas 3 siglas que a gente vai usar para classificar os sistemas lineares. O que a gente pode fazer agora é olhar uma interpretação geométrica dessas classificações. E vamos olhar para um sistema linear 2 por 2, onde eu tenho 2 equações e 2 incógnitas, ok? Então, o primeiro caso, primeiro quando a gente está falando de uma equação linear que tem 2 incógnitas, a gente está falando de uma reta, né? Numa reta num plano, em um único plano. E nesse caso, como eu tenho 2 equações, então eu vou ter 2 retas. Então, vamos analisar as posições relativas entre elas. Então, eu vou chamar uma reta de R e outra reta de S. Se elas estiverem nessa configuração, onde elas são paralelas entre si, esse aqui é um sistema impossível, né? A solução é vazia. Porque as retas são paralelas e são distintas. Elas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, então não tem nenhum ponto, nenhum valor para essas incógnitas que satisfaça tanto a reta R quanto a reta S. Então, ele é um sistema impossível, não tem solução que satisfaça tanto a primeira equação quanto a segunda equação linear. Tá? O próximo exemplo é esse daqui, quando a minha reta R e a minha reta S, elas têm um ponto em comum.
Nesse caso, a gente fala que essas retas são retas concorrentes. Então, a solução vai ser esse ponto A aqui, tá? Então, elas têm um ponto em comum, então tem um valor que se encaixe, que faça a R valer e a S também. Então, ela tem um único valor, então ela é SPD, Sistema Possível Determinado, tá? Única solução. E o último caso é quando elas são paralelas, mas elas são paralelas coincidentes, ou seja, uma reta em cima da outra, né? Elas se coincidem. Nesse caso, como elas estão uma em cima da outra, todos os pontos dessa reta são iguais, né? Elas estão se sobrepondo aqui, então os pontos delas são todos em comum. Todos os pontos de R também vão ser pontos de S. Então, aqui a solução são todos os valores reais. E aí é SPI, Sistema Possível Indeterminado, porque vai ter infinitas soluções. Então, vamos agora resolver alguns sistemas lineares 2 por 2 e tentar classificar. Tá? Então, o primeiro exemplo é esse. 3A menos B igual a 10 e 2A mais 5B igual a 1. Então, aqui eu posso usar algumas estratégias, vou começar usando o método da adição, ok? Então, olhando aqui, eu estou olhando a minha incógnita B, e aqui eu estou vendo que o meu coeficiente é menos 1. E aqui na segunda equação, meu coeficiente do B é 5. Então, o que eu posso fazer é multiplicar essa primeira equação inteira por 5. Se eu fizer isso, a gente vai ter 5 vezes 3A, vai ser 15A, 5 vezes menos B é 5B, e 5 vezes 10 é 50. E a segunda equação eu mantive igual, só copiei. Fazendo isso, eu tenho aqui coeficientes, os dois são 5, só que um é positivo e um negativo. E aí eu posso adicionar, eu posso somar essas duas equações. Tá? Se eu fizer isso, vai ser 15A mais 2A, 17A. Menos 5B mais 5B vai zerar, 0. Igual 50 mais 1, 51. Passando 17 para o outro lado, dividindo, a gente vai ter que o A é 51 dividido por 17, que é igual a 3. Então, a gente tem um valor para o 3. O A é igual a 3. Tá? Sabendo que o A vale 3, a gente pode pegar essa primeira equação, 3A menos B igual a 10, e substituir o A por 3. Então, fica 3 vezes 3 menos B igual a 10. 3 vezes 3 é 9. Se eu passar o B para o outro lado, ele vai ficar positivo, e o 10 para esse lado ele fica negativo. Então, 9 menos 10 é menos 1, então a gente tem que o B é menos 1. Observem que aqui, quando a gente resolveu esse sistema linear, a gente obteve um valor para o A e um valor para o B que satisfaça esse sistema linear. Então, a gente tem um sistema possível determinado, um SPD, onde a solução é 3 e menos 1. Vamos estudar mais esses dois sistemas lineares, começando aqui pela esquerda. Eu estou olhando aqui a minha incógnita x, eu tenho duas incógnitas, né? X e y, e duas equações, é o sistema linear 2 por 2. E olhando aqui para o x, eu tenho o coeficiente 1 na primeira equação e 2 na segunda equação. Para a gente usar o método da adição, é legal quando a gente tem números opostos aqui como coeficiente para zerar a minha incógnita x. Então, para isso, eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 2y vai dar mais 4y. Menos com menos vai dar um número positivo, então mais 4y. E menos 2 vezes 5 vai ser menos 10. E a segunda equação eu copiei exatamente do jeito que está. E aí, se eu somar, a minha estratégia era zerar essa primeira incógnita, zerar o x. Então, menos 2x mais 2x vai dar 0x. Mais 4y menos 4y também vai zerar, então eu tenho um 0y aqui. E menos 2 mais menos 10 mais 2 é menos 8. Então, agora observem que esse lado aqui, o meu y, também zerou, eu tenho 0y. O que acontece? Existe algum valor dentro dos números reais que eu possa colocar no meu y que 0 vezes esse valor seja igual a menos 8? Não, né? 0 vezes qualquer número sempre é 0. Então, esse aqui
é um sistema impossível. Não tem nenhum valor que eu possa jogar aqui no y que faça essa equação ser verdadeira. Então, esse é um sistema impossível, ele é SI, solução é vazia. E mais um exemplo, 2x menos 6y igual a 8 e 3x menos 9y igual a 12. Tá? Então, aqui eu estou vendo que aqui em cima todos os coeficientes são múltiplos de 2 e na segunda equação todos são múltiplos de 3. Então, para simplificar isso, eu posso dividir minha equação inteira por 2 e dividir minha equação inteira por menos 3. Tá? Se eu fizer isso, dividir toda a minha primeira equação por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, então fica x. Menos 6y dividido por 2 dá menos 3y. E 8 dividido por 2 dá 4. 3x dividido por menos 3 vai dar menos x. Menos 9y dividido por menos 3, menos com menos vai dar positivo. E 9 dividido por 3 é 3. Então, mais 3y. E 12 dividido por menos 3 é menos 4. Fazendo isso, se a gente somar, x com menos x, 0 é x. Menos 3y mais 3y vai dar 0x. E 4 menos 4 é 0. Parece um com o outro aqui, só que a interpretação é bem diferente. Então, vamos pensar que número que eu posso colocar aqui no y, que esse número vezes 0 dá igual a 0. Então, tem um monte de opção, né? Qualquer número dos reais que eu colocar aqui, 0 vezes 1 vai dar 0, 0 vezes 3 vai dar 0, 0 vezes raiz de 2 vai dar 0. Então, eu posso colocar qualquer valor aqui no meu y que essa multiplicação vai dar 0 e essa equação vai ser verdadeira. Então, aqui, ele é um sistema possível e indeterminado. Tá? Aqui, para a gente determinar essa solução aqui, a gente sabe que o y pode valer qualquer coisa. Tá? E para colocar essa solução em função do y, eu tenho que reescrever o meu x em função do y. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei essa primeira equação aqui, ó, x menos 3y igual a 4, e vou isolar o meu x. Então, eu passo esse menos 3y para o outro lado, fica positivo. Então, eu tenho que o x vai ser 4 mais 3y. E aí, minha solução fica dada em cima de uma única variável. Então, para esse sistema valer, né, para essas duas equações terem solução, a mesma solução, né? A gente escreve o x em função do y. Então, vai ser 4 mais 3y, que seria o valor do x. O y vai ser o valor dele mesmo. E o y vale para qualquer número dentro dos reais. E aí, para qualquer número dentro dos reais para o y, eu vou ter um correspondente para x, fazendo essa continha aqui. E aí, são infinitas soluções, e por isso o sistema possível indeterminado. Ainda pensando em sistemas lineares, que são 2 por 2, duas equações e duas incógnitas, eu posso escrever ele na forma matricial. Então, eu vou escrever na forma de uma equação que envolve matrizes. Então, vamos observar aqui, eu tenho duas equações, as minhas incógnitas são x e y. Então, para isso, eu vou montar uma matriz, e essa matriz é uma matriz 2 por 2, reparem. Na primeira linha, eu tenho A e B, que são os coeficientes do x e do y aqui, da minha primeira equação. Então, primeira linha, primeira equação, coeficientes da primeira equação. Na segunda linha, eu vou ter os coeficientes da minha segunda equação, que agora são c e d, que é o que vem aqui, c e d na segunda linha. Multiplicado por essa matriz que contém os coeficientes, que nesse caso são x e y nessa ordem. Essa primeira incógnita aqui, que é o x, corresponde aos valores dos coeficientes dessa primeira coluna. Então, reparem que A e C são os coeficientes do x para a equação 1 e 2, respectivamente. Então, a primeira coluna é referente aos coeficientes do x. E a segunda coluna, o B e o D, são referentes à incógnita y. Tá? Então, tem que obedecer essa ordem para ficar montada certinha essa equação matricial. E isso aqui vai ser igual aos termos independentes de cada equação, que seria o K1 e o K2. Também nessa ordem, primeira linha, primeira equação, segunda linha, segunda equação, que é o K2. K1 em cima, K2 embaixo. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente pode usar isso.
Então, temos esse exemplo aqui de um sistema linear 2 por 2. Incógnitas são x e y, que é o que mais vai aparecer, mas podem ser outras letrinhas também. E aí, vamos montar a equação matricial desse sistema linear. Então, primeiro, essa matriz aqui, ela é uma matriz dos coeficientes. Então, ela vai ser 3 e menos 2 para a primeira equação, 1 e menos 4 para a segunda equação. Então, esses valores vêm aqui na segunda linha. Minhas incógnitas são x e y, lembrando que precisa obedecer a ordem aqui. Então, o 3 e o 1 é quem multiplica o x, e na segunda coluna são os coeficientes do y, então tá certinho. E os termos independentes, 4 na primeira equação, 2 na segunda equação. Então, tem uma matriz coluna aqui, 4, 2. Ok, o que a gente pode fazer com isso? O que ajuda a gente a classificar um sistema linear? Se nós tirarmos o determinante dessa matriz dos coeficientes, ela pode trazer uma informação interessante. Então, vamos ver. Lembra que determinante a gente faz diagonal principal, multiplicação da diagonal principal, então 3 vezes menos 4 é menos 12, menos o produto dos elementos da minha diagonal secundária, 1 vezes menos 2 é menos 2, então fica 12 menos menos 2, que é 12 mais 2, que é menos 10. Quando o meu determinante, que é esse caso, ele é diferente de zero, o meu sistema é SPD, ou seja, um sistema possível e determinado. Existe uma única solução para x e y que satisfaz esse sistema linear. Então, esse aqui é o ponto importante. Quando a gente calcula o determinante da minha matriz dos coeficientes e esse determinante for diferente de zero, o sistema é SPD. Tá? Um outro exemplo seria esse sistema linear, também é 2 por 2, minhas incógnitas são x e y, e se a gente montar a equação matricial, a gente vai ter aqui 2 e 1 como primeira linha, que são os coeficientes, 4 e 2 a segunda linha, que são os coeficientes da segunda equação. Minhas incógnitas x e y, respeitando a ordem aqui, igual a minha matriz coluna dos termos independentes, que é menos 1 para a primeira equação e 3 para a segunda equação. Calculando o determinante da minha matriz dos coeficientes, a gente vai ter diagonal principal, 2 vezes 2 é 4, menos diagonal secundária, 4 vezes 1 é 4, e 4 menos 4 é 0. Quando o meu determinante é diferente de zero, é SPD. Nesse caso, quando o meu determinante for igual a zero, ele pode ser SPI, sistema possível indeterminado, ou SI, sistema impossível. Para decidir se é SPI ou SI, a gente vai precisar de algum outro método que não seja esse de matrizes. Tá? Esse de calcular o determinante da matriz dos coeficientes, a gente só consegue diferenciar aqui os sistemas que são SPD. Tá? Que é quando o determinante é diferente de zero. Vamos ver um pouquinho agora sobre sistemas escalonados. Aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês. Tá? Nesse primeiro aqui, é um sistema que é 3 por 3, 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. E a gente fala que ele é escalonado porque tem essa ideia de uma escada. Tá vendo que tem uns espaços em brancos aqui? Então, lembra uma escadinha. Qual que é a ideia? Para ser um sistema escalonado, a gente tem que os coeficientes aqui, que vem multiplicando as incógnitas, eles são zero aqui para o x, aqui para o x e para o y. Então, para cada equação que vai tendo dentro do meu sistema, eu tenho que ter uma quantidade a mais de coeficientes valendo zero. E aí, eu vou tendo menos termos aqui dentro dessa equação, tá? Esse aqui é uma equação que é um sistema, perdão. É um sistema de 3 equações e 4 incógnitas, A, B, C e D, e ele também é escalonado. Então, a primeira equação é A mais B mais C mais D igual a 5. Quando a gente passa para a segunda equação, a gente tem um coeficiente que vale a zero, então não aparece o A aqui. Para a próxima equação, tanto o coeficiente do A quanto o coeficiente do B é igual a zero. Então, aqui nós temos uma escadinha novamente.
com coeficientes zeros, então isso aqui também é um sistema escalonado, tá? Um próximo exemplo, aqui a gente tem duas equações, e 1, 2, 3, 4 incógnitas, então, sistema 2×4, e também é escalonado, tá? Aqui, tanto o coeficiente do x quanto do y vale zero. E, por fim, esse último exemplo é um sistema 3×3, 3 equações, 3 incógnitas, e, novamente, conforme a gente vai tendo as equações, a gente tem quantidades crescentes do coeficiente valendo zero. Então, aqui o coeficiente do x vale zero, e na terceira equação, tanto o coeficiente do x quanto o coeficiente do y vale zero. Vamos resolver um sistema que é escalonado agora. Vocês vão ver que vai ficar muito mais tranquila a resolução, tá? Então, eu tenho esse exemplo, que é um sistema 3×3, 3 incógnitas e 3 equações. E para resolver o sistema escalonado, a gente começa de baixo para cima. Então, reparem que essa última equação eu só tenho uma incógnita. Então, o que eu posso fazer aqui é passar esse 2 que está multiplicando z para o outro lado dividindo, deixando o z isolado aqui. Então, a gente vai ter z igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, já direto, sem fazer uma conta muito complicada, a gente já conseguiu achar um valor para o z, tá? Que é menos 3. Sabendo que o z vale 3, a gente pode substituir na primeira e na segunda equação aqui, que tem z. Né? Então, era 2x menos y mais 3z, vai ficar agora 2x menos y mais 3 vezes menos 3, né? Que é o valor do z. E a mesma coisa para a segunda equação, a gente tinha um menos z aqui, vai ficar menos 3. Fazendo essa continha, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9 aqui, vai ficar 2x menos y menos 9 igual a 0. E aqui, 2y menos 3 é 2y mais 3 igual a 1. E essa última aqui eu mantive como z igual a menos 3. Agora, observando essa segunda equação aqui, a gente tem agora uma equação só em função do y. Então, a gente também consegue resolver facilmente essa segunda equação. Então, eu posso passar esse 3 positivo para o outro lado negativo. E 2y é igual a 1 menos 3. As outras duas eu estou só copiando, tá? Ah, não, daqui para cá era menos 9, eu passei para o outro lado e deixei como 9, tá? Mas não fiz nenhuma conta mais específica. Vamos mexer só nessa daqui do meio mesmo. 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por esse 2 aqui, ó, é menos 1. Então, já deu direto que o y é menos 1. Então, a gente tem agora o valor de z, tem o valor de y. Sabendo que o y é menos 1, vamos substituir na primeira equação. 2x menos y, o y é menos 1, então substituindo aqui, igual a 9. Menos 1 é 1 positivo. Aí eu tenho que esse 1 positivo, se eu passar para o outro lado, vai negativo, 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, eu tenho que x vale 4, y menos 1 e z menos 3. Eu tenho um valor para cada incógnita que satisfaça essas três equações. Então, esse aqui é um sistema possível e determinado. É um sistema SPD com essa solução aqui, 4, menos 1 e menos 3. Mais alguns exemplos. Então, aqui eu tenho dois sistemas lineares. Vamos discutir esse primeiro aqui, que é um sistema 3×3. 3 equações, 3 incógnitas. Então, é um sistema escalonado. Então, na primeira equação, nós temos coeficientes para A, para B e para C. Na segunda equação, meu coeficiente de A é 0. E aqui, para a terceira equação, A e B é 0. E aqui, o C também é 0. 0C igual a 8. Só olhando para essa última equação, eu já consigo classificar esse sistema. Existe algum valor para C que eu coloque aqui, que eu substitua em C, e que 0 vezes esse valor seja igual a 8? Não, né? A gente viu um parecido desse mais para trás. Como é uma multiplicação por 0, não existe nenhum número que eu possa encaixar aqui em C que seja igual a 8. Então, ele é um sistema impossível, a solução é vazia. Tá? Esse aqui nem precisamos de continha. Para esse segundo sistema aqui, eu tenho um sistema de duas equações e 3 incógnitas, A, B e C. Tá? Então, o que eu posso fazer? Novamente, é um sistema que é escalonado, então eu vou começar de baixo para cima. Nessa segunda equação, a gente tem B menos C igual a 0. Então, o que eu posso fazer é passar o C, que é negativo, para o lado direito,
e a gente vai ter que B é igual a C. B é igual a C, então eu posso substituir esse valor, que é a mesma incógnita, né, na primeira equação. E se eu fizer isso, onde tiver B eu colocar C, vai ficar 3A mantém, menos B eu posso escrever como menos C, porque B e C são iguais, mais C é igual a 2. Menos C, menos 2C mais C vai dar menos C, e aí a gente fica com 3A menos C igual a 2. Se a gente isolar o A, eu posso passar esse C para o outro lado, vai ficar positivo, então 3A é igual a 2 mais C. E esse 3 aqui que está multiplicando passa dividindo todo o meu lado direito. Então, meu A vai ser 2 mais C dividido por 3. Nesse caso, a gente conseguiu escrever, são 3 incógnitas, né? A, B e C. E a gente conseguiu escrever todas elas em função de uma só, que é a letra C. Então, a gente vai ter um sistema possível indeterminado. Reparem, a incógnita A vai ser 2 mais C dividido por 3, que é esse primeiro termo. O meu B vai ser igual a C, então o B vale só C, e o C é C mesmo. Então, para todos os valores dentro dos reais para C, vai ter um correspondente para B e vai ter um correspondente para A também com essa conta. Então, são infinitas soluções. Conforme eu vou variando o valor de C, eu tenho um correspondente em B e em A também. Então, tem infinitas soluções, então o sistema é possível e indeterminado. Terminamos a parte 1 de sistemas lineares. Assista a aula 14 para a gente resolver alguns exercícios sobre esse tema. Bons estudos!